noite, companheiros. Vamos dar início à nossa reunião dessa noite. Graças a Deus estamos todos aqui, mesmo com essa chuvinha, né? Vou fazer uma leitura do livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Palavras de Jesus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 26. Deus conhece as nossas necessidades, e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, os deixa entregue a si mesmo. Está no capítulo 25, do item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este mês nós vamos tratar do livro Jesus na Atualidade. É um livro de Divaldo Pereira Franco, psicografado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então, hoje, como nós vamos falar de Jesus, durante todo este mês, hoje nós vamos falar de Jesus e alegria. Nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, por trazer a nossa palestrante bem com essa chuva, graças a Deus, né? E vamos fazer a nossa prece para dar início ao nosso trabalho dessa noite. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que estão presentes aqui juntamente conosco, nossos companheiros também desencarnados que vieram participar dessa noite de luz, desse banquete que é falar de Jesus. Senhor, nos abençoe, nos dê ânimo, saúde, para que possamos, Senhor, cumprir as nossas tarefas, nossas missões aqui. Fica conosco, Divino Mestre, nos iluminando e nos amparando todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Vou passar a palavra, deixar ela respirar um pouquinho, pode? Para a nossa amiga Palova, que vai nos falar de Jesus essa noite. Tudo bom, meu bem? Que a paz do nosso querido Mestre Jesus possa ser alcançada pelos nossos corações. Agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui presentes, o convite generoso da casa, para conversarmos sobre Jesus e a alegria. Meus amigos, essa lição é a do capítulo 9 do livro Jesus e a Atualidade, da psicografia do Chico, ditada por Joana de Ângeles, espírito desencarnado, com uma sequência grande de reencarnações, mais ou menos na mesma trajetória, na mesma linha de dedicação a Jesus. Quando nós falamos de reencarnação, de alguns nomes mais famosos, não podemos ter a pretensão de fazer qualquer prova científica, não é? Mas diz a tradição que Joana de Ângeles foi Joana de Cusa, que conviveu com Jesus quando esteve conosco aqui na Terra. Nós gostaríamos de iniciar os nossos estudos lembrando o seguinte: nós temos, de acordo com a codificação de Kardec, 3 elementos que compõem tudo que a gente conhece. A linda árvore de Natal, as gotas da chuva, as árvores, tudo é resumido em 3 elementos: Deus, Criador de todas as coisas, Espírito e matéria. Nada existe no universo fora desses 3 elementos, e aí nós estamos falando de todas as galáxias, as estrelas, que, como diz a linguagem poética de Emmanuel, né, faz o ninho das moradas celestes. Mas nós temos que lembrar que o fluido cósmico universal é o elemento
criado por Deus, naturalmente, porque Ele é o Criador de todas as coisas, para que desse fluido cósmico universal se compusessem os mundos. Jesus, então, o nosso modelo e guia, é o co-criador em plano maior, ou seja, para grandes obras junto com Deus. Na verdade, Deus fornece todos os elementos. E no caso específico de Jesus, ele usa a mente, o pensamento. O pensamento é um atributo do Espírito. E faz a condensação. Então, muitas vezes, nós pensamos, puxa, essa pessoa é muito materializada, esse espírito é muito materializado, a terra é um local de provas e expiações, é um exílio. Mas não. A matéria, como criação de Deus, é um elemento muito precioso para a nossa evolução espiritual. Tudo que está na terra tem um propósito, que é o de servir de material didático, de elementos, de estrutura, para nós alcançarmos a evolução espiritual. E quando nós falamos de evolução espiritual, nós pensamos automaticamente em espírito, perispírito e corpo de carne. O corpo de carne reflete o perispírito, que, por sua vez, é criado pela mente do espírito. As nossas dores e lágrimas não são castigo divino, como a doutrina espírita nos ensina desde sempre. São as nossas escolhas, as consequências delas, dessas mesmas escolhas, manobrado, temperado pelas leis criadas por Deus. Então, Deus não pune e nem premia. Jesus, toda a perfeição, não nasceu Jesus. Nasceu simples e ignorante, como nós, e ao longo dos bilhões de anos, evoluiu a ponto de tornar-se um espírito puro, e esse é o destino de todos nós. Quando nós nos defrontamos com a capacidade criadora da nossa mente, nós todos, que somos espíritos inteligentes, diferente do gatinho, do cachorrinho, né, do elefante, somos, através do nosso pensamento, co-criadores em plano menor. Enquanto Jesus cria para a nossa morada as árvores, os rios, os mares, nós criamos para a nossa morada a atmosfera em que nós vivemos. E é isso que a nossa querida Joana de Ângeles vem nos falar no capítulo 9, que ela começa assim. É como se ela estivesse conversando com a gente, sabe? Ela fala assim, sabe essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas? É grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Epa! Se nós falamos de tristeza, nós pensamos em sentimento. Só que os sentimentos são geradores do pensamento, porque o sentimento, ele é a evolução das sensações instintivas. Então, primeiro a gente sente, depois a gente raciocina. Se você, esse exemplo é do Haroldo Dutra Dias, se você estiver andando pela rua e um amigo de brincadeira quiser agarrar assim a sua panturrilha, a reação, mesmo sabendo que é o amigo que está atrás, que é a colega, que é a irmã, a nossa reação instintiva é tirar a perna. Quando chega
ao nosso cérebro a informação de que é o amigo, a irmã, o autor da brincadeira, nós, então, reposicionamos as nossas sensações sob o comando da nossa mente. O que Joana de Ângeles pretende nos ensinar aqui é que essa tristeza que nos domina, às vezes ela nos domina por um segundo, quando nós recebemos uma notícia que desagrada o nosso coração. Às vezes, por dias, quando nós perdemos um ente querido. Na verdade, essa expressão perdemos um ente querido, ela não é muito racional, né? Porque ninguém perde. Nós apenas mudamos de plano, não é? A tristeza, ela pode nos chegar também sem motivo nenhum. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 27, tem um texto maravilhoso que se chama Melancolia. E quando a gente lê esse texto, fica parecendo que a Joana de Ângeles terminou de ler esse texto do Evangelho e ditou a mensagem. Porque o texto começa assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações? Só que aqui no Evangelho, especificamente porque esse capítulo 5 é o Bem-aventurados os aflitos, quando Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, se assenta junto dos discípulos, a multidão se aproxima e ele começa a falar: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ele não está dizendo que basta chorar que o consolo vem. Ele está nos dizendo que aqueles de nós que soubermos conviver e aceitar as situações que fazem parte da nossa vida, receberemos no tempo certo o consolo. É como aquela frase: quem procura Jesus sem a cruz, encontra a cruz sem Jesus. Ou seja, não é possível a gente receber um prêmio sem termos nos esforçado verdadeiramente. É como uma criança pequena que é acostumada a brincar o tempo inteiro, tem que ir para a escola. Aí ela vai ficar horas sentadinha e estudando para receber o prêmio de ter um diploma. O jovem universitário, querendo muito, como ele é uma expressão comum, né, aproveitar a vida, e aí a gente pensa o que é, na verdade, aproveitar a vida, né? Mas ele precisa ficar ali estudando, se esforçando, se sacrificando, para depois adquirir um grau, ter um diploma, ser um graduado. Acontece a mesma coisa conosco, mas num grau mais profundo. Essa tristeza que nos invade, ela tem motivos específicos. Causa atual da aflição, alguma coisa que eu sei o que é. E se eu sei o que é e Deus não castiga, é uma escolha e uma colheita. O racional seria não reclamar, e sim agradecer a oportunidade de crescimento. Mas quem de nós se encontra em condições de agradecer pela dor nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos? Nossa primeira reação é reclamar, né? Quando nós pensamos que essa dor tem um propósito, aí a gente pode, inclusive, rever o nosso posicionamento. Mas aí, Joana fala o seguinte: você não pode ter nenhuma complacência com a sua tristeza. Olha, então a tristeza pode ter um motivo atual, pode ter um motivo em reencarnações passadas e pode ainda ser uma perturbação espiritual. É importante a gente estabelecer aqui uma diferença técnica entre perturbação espiritual e obsessão. São duas coisas bem distintas, embora uma caminhe para a outra.
perturbação espiritual é aquele estado que todos nós podemos vivenciar num momento de invigilância. Então, nós podemos sofrer influência de encarnados e desencarnados. Gente, vamos fazer aqui uma dinâmica pequenininha, não vai demorar 10 segundos, para a gente compreender como nós influenciamos uns aos outros. Podemos fazer? Podemos fazer. A dinâmica é assim. Nós todos vamos fechar os olhos, inspirar, puxar o ar e expirar, e depois abrir os olhos. Podemos fazer? Então vamos lá. Fechamos os olhos, calmamente inspiramos o ar e calmamente soltamos o ar e abrimos os olhos. Aí eu quero perguntar o seguinte: o ar que você inspirou, respirou, pode ser o ar que o seu coleguinha do lado, da frente ou de trás estava expirando? É o mesmo ar? É o mesmo ambiente? Nós, então, respiramos o ar uns dos outros? Nós vemos esse ar? Não dá para ver. Analogicamente, é o mesmo o que acontece com o nosso pensamento. Nós constantemente irradiamos o nosso pensamento e o nosso sentimento pelo ambiente em que nós estamos. E essa energia eletromagnética, que é o pensamento e o sentimento, está ao redor de nós. A pessoa que está ao lado, ela é contaminada por esse sentimento, pensamento, na proporção que ela está pensando e sentindo parecido conosco. Porque diferente do ar, do oxigênio, o pensamento, que é energia, ele navega no fluido cósmico universal. Então, para que a energia do pensamento e do sentimento possa se equiparar, se encontrar, precisa estar na mesma vibe, precisa estar na mesma frequência eletromagnética. Aí, se eu falo com ele, vamos tomar uma, ele pode virar para mim e falar, não estou afim, né? Qualquer convite que vocês queiram imaginar, se é encarnado para encarnado, a gente pode recusar. Mas se é um desencarnado para um encarnado, para você, esse convite vai chegar na forma de sugestão. Vai lá, você está precisando relaxar, tomar uma cerveja, um vinho, uma pinga, um uísque, não sei o quê. E essa ideia, ela vai se aproximar de nós, eletromagneticamente. E nós podemos aderir a essa ideia ou rejeitá-la. Ideias boas ou ideias ruins? Eu usei um exemplo de ideia que não é muito boa, né? De tomar uma. E então, a perturbação espiritual é quando esse convite do desencarnado chega para mim. Vamos matar serviço hoje? Não vamos na tarefa? Vamos deixar o João fazer sozinho? Vamos pegar um atestado médico falso e levar para o serviço? Vamos dar uma namorada fora do casamento? Vamos tomar um remédio que não é autorizado? E por aí vai. Essa sugestão chega para nós navegando na mesma onda da tristeza, da melancolia, do ódio, da revolta, do ciúme, da inveja. E se é uma sugestão, nós podemos aceitar ou podemos rejeitar, recusar. A perturbação espiritual é a tentativa dos nossos irmãos desencarnados de nos cooptar, de nos conquistar para a gente fazer o que ele quer
Por duas razões. Primeiro, porque ele não tendo mais o corpo físico, mas tendo necessidade das sensações do corpo físico, ele precisa pedir ajuda a alguém. E ele sai pedindo ajuda para todo mundo, né? Quem quiser mais detalhes, não deixe de ler o livro Missionários da Luz, de André Luiz, que conta várias situações de perturbação espiritual, algumas evoluindo para obsessão e outras não. E a obsessão? A obsessão é quando nós aceitamos a sugestão do pensamento, aderimos a esse pensamento, gostamos desse pensamento e vamos perdendo o controle da nossa vontade. Fulano não bebia, agora bebe todo dia. Fulano não matava serviço, agora ele mata 3 vezes por semana. Por quê? Porque o desencarnado, por inimizade, por diversão, né, ele precisa da nossa energia material para satisfazer-se. E quando a gente cede, a tristeza vira depressão. Por exemplo, nós estamos deixando o controle da nossa casa mental para outrem. Em Lucas, capítulo 11, versículo 24 a 26, fala um negócio, gente, que a primeira vez que eu li, eu fiquei pensando numa reunião de desobsessão. Alguém aqui já foi numa reunião de desobsessão? Não? Você já sabemos o que é? Uma reunião de desobsessão é uma reunião fechada, reservada, em que os médiuns recebem a influência dos desencarnados sofredores e um doutrinador ou dialogador conversa com essa entidade para ele parar de perturbar, de obsediar o encarnado que foi pedir ajuda, né? Aliás, a gente escuta muito comumente, né, a expressão os nossos irmãozinhos sofredores, quando se refere ao obsessor, né? Os nossos irmãozinhos sofredores. E, às vezes, essa expressão ela não corresponde à verdade. Porque é um irmão, sim, todos somos irmãos, né? Com uma grande carga de maldade, com um grande potencial ofensivo. Então, há um irmãozinho ignorante que lhe sejam dadas as luzes. Há aquele com alto potencial ofensivo, aqui na Terra, eles estão retidos nas penitenciárias, nos manicômios, o tratamento é diferenciado. Então, o que nós estamos querendo dizer é que obsessão não é uma brincadeira, mas é uma via de mão dupla. Eu chamo o obsessor, ele vem. E aí ele me influencia. Mas eu não sou uma vítima inerte. Eu posso reagir a essa influência. Mas aí, lendo Lucas, aí aconteceu a desobsessão, o espírito foi retirado, na verdade não é isso, né? Ele é afastado. E o paciente, o obsediado, está livre daquela influência. Certo? Ou errado? Olha só. Quando isso, Jesus falando em Lucas 11, 24 a 26. Quando o espírito imundo é saído ou é retirado do homem, do obsediado, ele anda por lugares secos, áridos, buscando repouso. E não o encontrando, ele diz: tornarei a voltar para a minha casa de onde eu saí. Que casa é essa? A nossa casa mental. Ele se comunica conosco pelo pensamento. E aí, a partir do momento que ele assume certo domínio, a gente leva ele para onde a gente for, né? Vai para casa, vai para o trabalho, vai para o ônibus, vai por aí afora. E, chegando na casa, encontra essa casa varrida e adornada. Ó,
a casa está limpinha e ainda enfeitada. Então, ele vai, o espírito malévolo, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando na casa, habitam ali. E este homem fica num estado muito pior do que ele estava antes. Não é assustador isso? Primeira vez que eu li, eu fiquei bem preocupada. Mas Joana vem em nosso socorro. Por quê? Está em nosso poder resistir às influências, resistir às tentações. E uma vez que a gente tenha recebido o socorro espiritual numa sessão de desobsessão, é preciso fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte num tratamento de desobsessão? Orar e vigiar. Essa é a nossa parte. Só que ninguém ora 24 horas por dia, nem a maior parte do tempo. Então é preciso a gente juntar ao orar e vigiar as boas leituras, as boas obras, as boas companhias. Gente, sabe aquela parábola do paralítico de Cafarnaum? Que ele não conseguia andar, mas ele queria tanto ver Jesus. Aí, ele ficou sabendo que Jesus estava numa casa, fazendo uma pregação. Tudo que Jesus ensinou através do verbo. Olha a importância da palavra. A palavra é terapêutica. A palavra constrói e destrói. Não é? Por isso que em Gênesis a gente aprende, especialmente em João, o evangelista, que Deus falou, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, o poder da palavra, ele é grandioso. A gente precisa prestar atenção no que a gente fala. Porque o que a gente fala pode ser até que não esteja no nosso coração, mas foi elaborado, construído pela nossa mente. Aí, o paralítico de Cafarnaum queria muito ver Jesus e ele pediu e conseguiu que alguns amigos dele levantassem a cama, a padiola, a maca, o colchão, onde ele estava deitado, que ele não conseguia andar, elevou no telhado, tiraram a telha e desceram ele até os pés de Jesus. Nós somos os paralíticos de Cafarnaum. A nossa paralisia foi contraída pelos nossos vícios, medos, dificuldades, falta de fé. Nós não conseguimos, muitas vezes, chegar até Jesus. Porque a multidão dos nossos conflitos, pecados, equívocos, tentações, nos impedem de aproximar de Jesus. Mas nós temos qual bando de aves no céu, uma pleiade de entidades desencarnadas de luz, que são nossos amigos, podem nos socorrer e podem nos elevar acima do telhado, do lugar máximo que a gente consegue chegar. E tiram a telha, tiram o obstáculo, tiram a venda e nos colocam aos pés de Jesus, onde nós podemos rogar ao Mestre tudo quanto estivermos necessitando. Na verdade, todas as parábolas de Jesus não foram ditas apenas para aquele momento. Elas têm toda uma importância para nós na atualidade, né? E aí a Joana continua falando o seguinte: problemas todos têm. Num universo infinito de apresentações, as dores são muito grandes, né? A falta dos problemas
impediria o nosso progresso. Só, gente, que nós não podemos entrar na roda viva das reencarnações ligadas à animalidade. Nascer, comer, beber, reproduzir, dormir, desencarnar, reencarnar, comer, beber, dormir. Ou eu fui morta por ele, volto na próxima encarnação e eu mato ele. Ou eu fui traída por ele, volto na próxima e traio. Ou eu fui abortada, volto na próxima e aborto. Esse círculo vicioso não nos impediria de progredir? Nós não ficaríamos ali amassando barro no mesmo lugar, no mesmo degrau evolutivo? Qual que é a solução? Fazer o que Jesus nos ensinou. Se alguém vos bater numa face, mostra-lhe também a outra. Se nós revidarmos com a mesma moeda, a gente vai entrar nesse círculo vicioso de reencarnações que não são produtivas para o nosso progresso. Então, é preciso nós trazermos os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia. Ah, mas é assim. Eu só ligo para o fulano se fulano me ligar. Eu só cumprimento se fulano me cumprimentar. E a outra face? Quando é que nós vamos dar? Porque o tapa, ele pode ser uma agressão física, que é o grau máximo, mas são os pequenos sofrimentos no dia a dia que nos chegam. E aí está a diferença. E Joana continua. Muitas vezes, essa nostalgia te deprime, te aliena e te consome. E é um adversário cruel. Por quê? Porque a tristeza, ela nos impede de reagir. Então, a tristeza de um minuto, de um dia, e dependendo do motivo, de um mês, ela é perfeitamente aceitável. Mas depois é necessário que a gente demonstre ter fé em Deus. Porque uma folha da árvore não cai sem que o Pai saiba e permita, porque os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, ou seja, está ruim a situação que nós estamos vivendo? Está difícil? Provavelmente. Mas é a situação ideal para aprendermos as lições que ainda não sabemos. A nossa rebeldia, ela funciona contra nós. E tem um monge tibetano que ele fala o seguinte: vamos supor que alguém tenha te feito muita raiva. Alguém já passou raiva na vida? Já, né? Aí, ele fala que a raiva é uma energia. Por quê? Porque é um sentimento e a gente vibra. Todas as células do nosso corpo vibram, são vivas, produzem energia. A energia produzida pelas células que compõem o nosso corpo físico, que é o reflexo do nosso corpo perispiritual, gera energia eletromagnética que os médiuns videntes conseguem ver e chamam de aura. Algumas pessoas têm uma aura clarinha, brilhante, azul, verde. Aí a coisa vai ficando mais complicada, ela pode ficar assim, cinza, né, cores escuras. Por quê? Porque a energia que está circulando no meu corpo não é uma energia leve. Então, a vibração passa a ser mais lenta. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu estou me sentindo carregado, pesado, é verdade. Às vezes a gente está carregando uma carga tão grande que a gente fica fisicamente cansado, né? Mas esse monge tibetano, ele fala o seguinte, que a gente está com raiva, não chama esse sentimento nem de raiva, nem de medo, nem de ódio, nem de inveja, nem de ciúme, seja que sentimento for, e vamos pensar nessa energia. Isso é uma energia. E vamos tentar ressignificar essa energia.
Peraí. Fulano fez isso comigo, eu não preciso fazer isso com ele. Eu quero mudar essa história. É assim que inicia o processo de perdão. A gente separar o sentimento da pessoa. Se fulano me bateu, ele teve uma atitude condenável, mas o sentimento é meu. Então, nós temos que aprender a olhar o sentimento para ressignificar. É como quando a gente tem um pesadelo. Alguém já teve um pesadelo? A gente acorda meio assustado, né? O que nos ensina esse mesmo mestre monge tibetano? Ele fala que a gente tem que lembrar do pesadelo e mentalizar uma situação boa em vez do pesadelo. Para quê? Para a gente começar a modificar a energia mental que o pesadelo deixou na nossa casa mental, na nossa energia, no nosso pensamento, que vai refletir no nosso corpo. Por isso que Joana de Ângeles está falando que a tristeza pode se transformar numa doença grave se nós não reagirmos à tristeza. E ela continua falando o seguinte: seja qual for a razão fundamentada em acontecimentos atuais, você deve transformar em bênção essa dor e ela vai te convidar à reflexão e não ao desalento. E fala mais: a tristeza é um morbo, uma doença prejudicial ao organismo. É uma peste que consome a vida. Olha só, gente, é muito grave o que ela está falando. Mas por que ela está falando com tanto rigor a respeito da tristeza? Lembram-se que nós começamos conversando sobre Deus, que é o Criador de todas as coisas, Jesus, que é o Criador em plano maior, e nós, criadores em plano menor? Porque nós criamos com o nosso pensamento e o nosso sentimento a ambientação em que nós vivemos. E se essa tristeza não é combatida, não estou falando para ninguém sair saltitante, pulando, é a gente pensar, como a gente pensa assim às vezes: nossa, a situação do planeta Terra está tão difícil. Mas Jesus continua no leme. E nós não precisamos desesperar, porque Ele está no controle. Né? Lembram quando Jesus acalma a tempestade, atravessando o mar da Galileia, num barquinho com os discípulos, e Jesus dorme e desaba o maior temporal? Olha só como é que é interessante. Imagina uma pessoa conseguir dormir debaixo de um temporal. Né? É uma significação de que nós, muitas vezes, estamos invigilantes. Gente, a única vez que Jesus ficou triste, alguém lembra quando foi? Foi quando ele foi ao jardim de Getsêmani orar. Foi no dia em que ele foi preso. Logo a seguir, ele foi preso. Então, ele foi orar e os 2 discípulos estavam com ele. E enquanto Jesus orava, eles dormiram, apagaram e deixaram Jesus orando sozinho. E quando Jesus volta para vê-los, Jesus fica triste. Mas não fica triste porque estava sozinho, porque ele estaria muito mais sozinho depois na cruz, né? Ele não era por isso. Ele estava triste por causa da falta de perseverança, de vigilância dos seus discípulos mais próximos. A nossa invigilância. Não é? Então, Jesus não tem notícias de ter tido qualquer enfermidade, de ter ficado de cama, de ter adoecido. A tristeza, ela vai produzir determinados corpos atômicos, que vão cair
na nossa corrente sanguínea e vão se transformar em enfermidades. Então, tem pessoas que ficam muito tristes, que ficam deprimidas, tomam remédio, não conseguem melhorar, ou melhoram e pioram, porque não conseguem reagir à tristeza. A tristeza cai na corrente sanguínea e se transforma em vermes, e se transforma em peste. Olha, Joana de Ângeles dedica um capítulo para nos falar do poder da alegria. Não é a alegria bagunceira, não é a alegria espalhafatosa, é a alegria como vibração, como sentimento. E olha que interessante que ela fala. Tudo em sua volta é um hino de louvor e de alegria a Deus. As árvores, a água, os pássaros, os próprios animais domésticos. Gente, já pensamos por que o gatinho e o cachorrinho ficam doentes? Se ele não tem raciocínio, ele não tem livre-arbítrio, certo ou errado? Ou cachorrinho e gatinho têm livre-arbítrio? Tem ou não tem? Estou precisando saber. Tem? Não tem. Então, por que ele fica doente, se não tendo livre-arbítrio, ele também não tem que quitar dívidas? Por que o gatinho fica doente, o cachorrinho fica doente? O raciocínio é o mesmo que Emmanuel nos ensina sobre a mestra dor. A dor é um degrau para a evolução. E os nossos gatinhos e cachorrinhos também estão na escala evolutiva. Gente, Jesus foi o exemplo mais perfeito que esteve na Terra. E ele falou assim, numa das suas falas maravilhosas: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembram quando Jesus falou isso? O que Jesus quer dizer? Qual é essa verdade? Todas as verdades. Para nós adquirirmos conhecimento, é preciso estudar. Nós precisamos amar como Jesus amou, mas conhecer como Jesus conhecia. Tem uma palestrante espírita que ela é, se não me engano, neurocirurgiã, Anete Guimarães, que ela fala o seguinte: quem lê retém 20% de tudo que está sendo dito. Quem lê e ouve retém 40% do que está sendo dito. Quem lê, ouve, escreve, retém 60%. Quem lê, ouve, escreve e pratica, retém 80%. Mas tem um outro movimento que faz com que a gente retenha 90%. Alguém me ajuda e me fala que movimento é esse? Ensinar. Por quê? Porque ninguém consegue ensinar o que não sabe. A palavra fica vazia, o conhecimento fica oco. E é dando que se recebe. A colheita de quem ensina é o favorecimento do engrandecimento do saber. Então, pensa em quem ensina
através da prática. 100%. Então, o nosso comando para estudar, ele é imperioso. E nós devemos adquirir o hábito de nos informar. Se a gente chega ao médico e fala assim, estou com dor no pé, ele te dá uma receita. Se a gente não tem nenhum conhecimento em medicina, a gente vai lá comprar o remédio, né? É o que a gente faz. Ao passo que, se a gente tem conhecimento a respeito da doutrina espírita, nós vamos poder ser os terapeutas de nós mesmos. Porque o remédio, a cura, estão em nós. É a famosa e velha reforma íntima. Olha aqui, Joana falando. Somente o homem, porque pensa, é porque ele fica empolgado com a tristeza. A tristeza é um sentimento que deve ser analisado e compreendido. Imagina que a gente está com um aquário cheio de peixinho, vermelho ou dourado. Que cor que vocês preferem? Tá. Cheio de peixinhos. Nós temos que atender todo mundo, então um pouco de peixinho dourado, um pouco de peixinho vermelho. Só que está cheio de sujeirinha no aquário. Para a gente ver os peixinhos sem a visão perturbada pela sujeira, a gente enfiar a mão no aquário e tentar baixar a sujeira aumenta, diminui ou fica ali misturada? A gente consegue empurrar a sujeira para baixo? Não. Pois é. O mesmo acontece com os nossos sentimentos. Eu estou com raiva. Se eu não vou reagir, a hora que eu reajo 10 vezes pior. Porque ao empurrar, eu pego tudo que está no fundo e trago para cima. Daí a importância de nós analisarmos calmamente os nossos sentimentos. Olha só. Se você está acostumado a pensar no bem, você vai superar as lembranças más. Os hábitos se enraizam porque se repetem. Então quer dizer que se eu ler uma página por dia, eu vou adquirir o hábito da leitura daqui a pouco? 3 meses. Se eu ler 2, se eu ler 10, se eu fizer prece, se eu fizer o culto, se eu tiver uma tarefa, habitualmente, nós vamos estar contrapondo os maus hábitos com os bons hábitos. Vou contar um exemplo para vocês. Eu resolvi que ia deixar de tomar o líquido que eu mais gosto. Alguém consegue adivinhar qual que é? É Coca-Cola. Aí eu falei, não vou mais tomar Coca-Cola. Faz mal. Ah, mas a zero não tem açúcar. Não tem açúcar, mas tem outras tantas substâncias químicas que fazem mais mal que o açúcar. Segundo o médico. Aí eu falei, não vou tomar mais Coca-Cola. E comecei a tomar chá. Chá de tudo quanto há, gente. Tudo que vocês pensarem. Chá quente, chá frio, chá morno. E, não passou um mês. Eu fui no supermercado, comprei a Coca-Cola e pus na geladeira. E aí, a vontade de tomar Coca-Cola não vinha mais. Eu pus a Coca-Cola, vou tomar. Tomei. Achei ruim. Achei que o gosto era um gosto químico. Falei, ó o hábito. Então, tem um professor, um médico muito famoso, professor Laí Ribeiro, alguém já ouviu falar? Que ele fala assim, é preciso ver para crer, porque nós estamos acostumados a fazer o ver para crer. E ele fala, para você ver, você precisa crer, você crendo, você vê.
Olha o trocadilho. Então, quer dizer que se eu acredito que eu dou conta de não tomar o refrigerante, eu vou me esforçar e vou conseguir. Mas se eu falo, esse problema é tão grande, eu não vou conseguir superar, aí eu não supero mesmo. Porque eu vou estar plantando na minha mente essa ideia. Nossa, que situação difícil. Nossa, que vida difícil. Nossa, que problema difícil. Aí não vai ter jeito. Vai ser difícil mesmo. Olha aqui. Você não reencarnou apenas para pagar dívidas, mas também para se ver livre dos compromissos. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, é porque quando nós conhecermos a nós mesmos, nós não vamos sofrer a influência espiritual. Por quê? Não vamos estar vibrando mais na faixa dos nossos irmãos desencarnados, sofredores, ignorantes e perturbadores. Gente, alguém já leu o livro do Embaci? Ele chama Quando os Fantasmas se Divertem? Antigo, bom para lá. Então, eles vão contando, não os espíritos, gente, naquela faixa inicial da evolução, na classificação que Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos, mas espíritos parecidos conosco, só que com uma tendência muito grande, não vi a hora, uma tendência muito grande para brincar. Então, ele contando a técnica dos espíritos que gostam de bater na janela, esconder a chave. É muito interessante a dinâmica utilizada pelos desencarnados. Não é para brincar conosco, é para nos perturbar. É uma técnica, né? Se você permanece numa situação infeliz, porque você só pensa nessa situação, você é uma vítima de si mesmo. Todavia, se você resolve sair, você se transforma no seu próprio psicoterapeuta. Gente, a terapia, a psicoterapia, ela não existia à época de Kardec e nem à época de Jesus. Mas Jesus foi o mais competente psicoterapeuta que existe, usando o recurso da palavra. E quando nós temos dificuldade de vencer uma inibição, nós podemos usar a palavra para nós mesmos. Eu sou... Vamos pensar numa qualidade que a gente quer ter. Qual qualidade que a gente quer ter? Que a gente não tem ainda. Pronto. Eu sou paciente. No começo, essa ideia vai parecer totalmente falsa. Mas ao poder da fala e do raciocínio, nós vamos conseguir criar um ambiente favorável para nós nos esforçarmos e realmente termos calma. Porque a calma, a paciência, ela não é necessária quando tudo está bem. Ela é necessária quando o bicho está pegando. É aí que ela é mais difícil. Joana de Ângeles fala o seguinte: o renascimento é uma vitória. Olha, gente, sabe? Quando Jesus fala assim, não pode ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo. E não pode entrar no reino dos céus aquele que não nascer de novo. Da água, reencarnação. E do espírito, a modificação da nossa postura, da nossa realidade. Né? Realiza um encontro com você mesmo. Pergunte como você vai. E perceba que essa tristeza, ela é temporária, porque nós todos somos espíritos eternos. Se você está vivendo uma pressão muito grande da realidade do dia a dia,
pense mais uma vez que Deus está no comando e que Ele tem todas as coisas. Mas, como disse Jesus para o atual Emmanuel, na época Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos. Públio Lentulus, senador, se encontra com Jesus. Engraçado que Públio Lentulus acompanhou o processo de crucificação de Jesus. E como senador que ele era, ele tinha a capacidade de modificar o curso da história. Mas ele não fez. Então, Jesus fala para ele assim: está no seu querer seguir-me agora ou daqui a milênio. E, de fato, passam-se 2 milênios e nós temos Públio Lentulus transformado no Emmanuel que nós conhecemos e que nos auxilia durante a nossa vida inteira com as muitas obras que ele publicou. Assim, meus amigos, Joana nos fala: alegrai-vos, é a proposta de Jesus. Alegrai-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Meus amigos, nós já aprendemos que a nossa mente criadora cria sem parar. E o umbral, o céu, as esferas, elas são produto do nosso pensamento e do nosso sentimento. Várias pessoas pensando da mesma forma criaram o nosso lar. E várias pessoas vivendo o ódio, a raiva, criaram os umbrais. Né? O umbral nada mais é do que o reflexo de nós mesmos. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos ensina que a mente é o espelho da vida em qualquer parte. Então, nós refletimos o que está ao nosso redor e o que está ao nosso redor nos reflete. O cuidado com o nosso agir e com o nosso pensar, ele tem que ser grande porque é uma responsabilidade conosco e com quem está perto de nós. Imagina que Paulo de Tarso nos fala: uma nuvem de testemunhas nos vigia, mas também vê o que nós fazemos de bom e o que nós fazemos de não tão bom. E Joana finaliza: este reino está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de nós, esperando para ser descoberto. Se a gente tiver uma nuvem de tristeza, não vamos ver o reino de Deus. Se nós tivermos uma nuvem de raiva, não vamos conseguir ver o reino de Deus. Aguarda-te, desafiador. Você chegou aonde você está, passo a passo, superando todos os obstáculos. E certamente chegaremos todos, mais cedo ou mais tarde, ao reino de Deus, onde Jesus, dentro de nós, nos espera de braços abertos. Meus amigos, para finalizar, com a permissão aqui da nossa coordenadora, chegando o Natal, quero trazer para vocês um pequeno poema de João de Deus, que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, primeiro livro psicografado por Chico Xavier, e se chama Na Noite de Natal. É uma conversa entre mãe e filho. Fala assim: minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo sua luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos, na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento, com certa melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas, sem proteção, porque não lhe abrimos na terra as portas do nosso coração. Muito obrigada, que a paz de Jesus nos abençoe sempre.
Nós agradecemos mais uma vez a nossa querida amiga Palova, agradecendo, viu, Palova, por este ano maravilhoso, você esteve conosco, e vai estar o ano que vem, com certeza, já está tudo lá marcadinho, né? Com a graça de Deus, né? Que você retorne para o seu lar em segurança, que Deus te acompanhe, que os bons espíritos estejam com você, viu? Muito obrigada mesmo por estar conosco essa noite. E nós vamos fazer nossa prece para nós despedirmos dos nossos amigos internautas e depois nós vamos dar os nossos recadinhos. Mestre Jesus, querido amigo, nessa noite de luz, Senhor, neste banquete celestial que recebemos, ouvindo mais sobre os seus ensinamentos, que possamos, Senhor, levar para os nossos lares este fluido salutar de corações cheios de amor e de carinho, que possamos, Senhor, porque vamos sair daqui mais responsáveis, porque ouvimos os seus ensinamentos. Senhor, que possamos então levar dessa casa, que nos acolhe com tanto carinho, que possamos levar para os nossos lares, para aqueles que ficaram, levando, Senhor, essa bênção, essa misericórdia. O Senhor sempre está conosco em todos os momentos de nossa vida. Obrigada, Mestre querido. Obrigada por estar conosco sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, para a gente continuar.